Toma. Eu guardei por 3 anos. Agora eu tô devolvendo pra você. Ficou bom? Nada mal. Ah, não! Você tá mentindo! Muitos se enganam na forma que enxergam as animações em geral diante do audiovisual, e isso cresce principalmente quando o assunto é cinema. O estilo sempre é colocado em outra categoria, pois na concepção de muita gente, animações não são exatamente filmes ou simplesmente estão à altura de se equiparar às produções feitas com atores. Algo no mínimo curioso, já que todas as animações utilizam basicamente as mesmas ferramentas usadas nos live actions para contar suas histórias. E não apenas no texto encenado através dos desenhos em tela, mas pelos elementos fundamentais como montagem, fotografia, trilha sonora e atuação. Sim, atuação, pois além de todo o trabalho de dublagem, com o avanço da captura dos movimentos, os trejeitos e as expressões dos atores são cada vez mais marcantes nesses personagens animados. E bem antes dessa mágica high-tech poder ser empregada, muitos artistas já conseguiam passar as mesmas emoções através da qualidade dos seus traços. No ocidente isso começou com as produções hoje históricas, de empresas como Bray Studios, Fleischer Studios, a Hanna-Barbera Production e claro, o Walt Disney, que é detentora de obras grandiosas que exigiam equipes enormes e mesmo assim demoravam anos para serem feitas. Contudo, a maioria desses materiais sempre foram direcionados para um público infantil, afinal eram mesmo conto de fadas, romances ou comédias mais leves. Um ou outro mais autoral aparecia, mas nunca ganhava o mesmo espaço. Só que no Oriente as animações sempre foram encaradas como puras expressões de arte e levadas muito mais a sério, a começar pelos próprios quadrinhos, onde nos Estados Unidos, na chamada Era de Ouro, não víamos títulos com grande peso dramático ou temático, a não ser, claro, nas zines ou quadrinhos independentes. Em países como Japão, China e Coreia, mesmo abordando também a ficção científica, o cotidiano sempre foi algo recorrente em suas histórias, e as animações propriamente ditas começaram a ser feitas nas terras nipônicas antes mesmo dos anos 20. É isso aí, há registros vivos de uma animação japonesa feita em 1917 chamada The Sword Doll, de Junichi Kochi, um predecessor de gênios consagrados como Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Katsuhiro Otomo e Mamoru Oshii. E há até menções mais antigas, de 1914, só que acabaram se perdendo por conta dos desastres naturais e guerras que aconteceram no país. Mas basta a gente avançar um pouco no tempo e conferir o alto nível de qualidade artística vista nos inúmeros animes lançados no Oriente a partir dos anos 50 e que perduram até hoje. Se aqui no Brasil as pessoas param para conferir suas novelas, no Japão o número de audiência dos animes são ainda mais impressionantes se comparados proporcionalmente. E a partir dos anos 80, com a chegada do home video, através de fitas VHS e Laserdisc, essas obras começaram a ser expandidas para o Ocidente e explodiu no início dos anos 90, inclusive em países como o próprio Brasil. Aliás, o nosso contato com esse tipo de mídia causou um choque tão grande que os demais desenhos americanos meio que perderam a graça. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Street Fighter Victory traziam narrativas contínuas que deixavam todo mundo aguardando o desfecho das histórias, e com isso surgiu uma legião de fãs de animes. Com o amadurecimento do público, obras mais sérias começaram a aparecer por aqui, ou mesmo os próprios fãs foram atrás em busca do que era o suprassumo da mídia. Foi aí que os deuses da animação oriental, como os próprios Miyazaki, Otomo e Tezuka, passaram a ser conhecidos. Realizadores que faziam cinema na essência da palavra, que criavam histórias poderosas, personagens humanos e complexos, com tramas situadas em conceitos históricos e sociais, que esteticamente impressionavam pela sutileza no movimento e nas feições das figuras que eram retratadas ali, títulos que merecidamente conquistaram o mundo. E é justamente sobre esses filmes que falaremos dessa vez aqui no canal. Dentre vários deles, separamos 10 produções que foram significativas e marcaram para sempre a história da sétima arte. Longas verdadeiramente transformadores e únicos. Eu aviso logo que eu me policiei bastante para não repetir filmes do mesmo autor. Então não estranhe se seu ídolo não for citado mais vezes. Também não são em geral meus favoritos, mas sim os que marcaram na indústria. Então vamos lá falar e relembrar dessas maravilhas.
Iniciando a lista, temos Perfect Blue, uma das animações que melhor trabalhou o tema da obsessão de maneira bem subjetiva. A gente acompanha a carreira de Mima, que faz parte de um grupo musical chamado Shan, e mesmo com um modesto número de fãs, acaba deixando a banda de lado para conseguir uma maior fama como atriz. O sempre incrível Satoshi Kon coloca o espectador na mente de Mima, que na ânsia de sempre tentar alcançar a perfeição, acaba sucumbindo à obsessão e vive tormentada por sua insegurança. Com o tempo ela meio que sucumbe à loucura e a gente acompanha esse processo de maneira muito próxima e visceral. Visualmente, Perfect Blue também agrada bastante, principalmente pela proposta onírica latente ali naquele universo, sendo referência para muita coisa, inclusive para o cineasta Darren Aronofsky, que usou como referência a clássica cena da banheira em que a personagem grita ali dentro da água no seu Requiem para um Sonho. Satoshi Kon também fez outras coisas maravilhosas como Paprika e Millennium Acts, então vão atrás dos filmes dele e Perfect Blue tá no top assim com certeza. Metrópolis, do cineasta Rintaro, é baseado no mangá de 1949 do gênio Osamu Tezuka, que por assim teve como influência o clássico do expressionismo alemão, também de nome Metrópolis, dirigido por Fritz Lang. O filme se passa exatamente numa cidade chamada Metrópolis, onde humanos e robôs convivem ali pacificamente, quando o Duke Red, que é um dos homens mais ricos da cidade, resolve construir uma torre gigante no meio de tudo, baseado na figura da sua sobrinha Tima, mas que na verdade é uma máquina destrutiva erguida por Lawton, um cientista criminoso que é caçado por Kenichi. Nesse meio tempo, desastres passam a acontecer por lá, Lawton morre e Kenichi e Tima se perdem nessa cidade. Eles acabam se encontrando depois e se apaixonam, né? E em meio a todo esse caos e intriga, né, que envolve a trama, que por si só é repleta de ramificações, o casal luta contra vários inimigos para fugir das armações do filho adotivo do Duke, chamado de Rock. Mas o grande trunfo do diretor Rintaro é mesclar o estilo da animação mais clássica do próprio Tezuka aos recursos modernos e entregar ali um trabalho primoroso graficamente falando. O próximo da lista é Ghost in the Shell, um dos mangás e animes mais influentes na área de ficção científica, que não por acaso finalmente ganhou no ano passado uma adaptação em Hollywood, mas que já foi referenciado diversas vezes em gigantescos universos como o de Matrix. Criado por Masamune Shirow em 89, Ghost in the Shell teve seu primeiro longa-metragem animado em 95, que expõe bem o cerne ali da obra. A história se passa em 2029 e mostra o ápice da tecnologia e a conexão que os humanos fizeram com as máquinas, criando realidades virtuais para eles terem informações através de corpos cibernéticos, né, plugado às suas consciências. E por meio de uma trama investigativa, o filme aborda a questão do implante de falsas memórias, um questionamento que é bem recorrente pela Major Makoto Kusanagi. A produção também utiliza a tecnologia DGA, Digitally Generated Animation, que permite alinhar vários recursos digitais aos desenhos feitos à mão. Naquela época já podia se notar o salto técnico na mídia, não apenas pelas cores extremamente bem definidas, apesar de acinzentadas pela fotografia, mas também na movimentação dos personagens, muito próximas ali do real, e até hoje impressiona quando você vê. Pra quem não sabe, Hajime Yatate é na verdade um pseudônimo do estúdio Sunrise, que foi quem concebeu e produziu a série animada de TV Cowboy Bebop, que de tanto sucesso acabou ganhando materiais adicionais como mangás, romances e um filme que saiu no início dos anos 2000. A ideia principal saiu da mente do diretor Shinichiro Watanabe, que nos leva para o ano de 2071, onde devido à tecnologia avançada, as pessoas passaram a viver na colônia terrestre de Marte, lugar que acabou ficando bastante violento, obrigando o governo a autorizar alguns caçadores de recompensa, chamados de cowboy, a manter a paz nas cidades. E logo aparece o vilão Vincent, com a arma biológica em pleno dia das bruxas, pretendendo acabar com o mundo. Só que um dos caçadores de recompensa, Spike Spiegel e sua equipe, se juntam para combater essa nova ameaça. É uma história à primeira vista um tanto batida, mas que devido à abordagem humanizada dos personagens, que por si só são cheios de carisma, e das muitas e incríveis cenas de ação, Cowboy Bebop ganhou um mundo. O texto possui sutis camadas filosóficas e discute alguns temas bem espinhentos. Eu recomendo muito que vocês vão atrás da própria série de TV, que é espetacular. Produzido pelo estúdio Shizu em parceria com a Madhouse, Crianças Lobo é dirigido por Mamoru Hosoda, conhecido por ter feito Summer Wars e A Garota que Conquistou o Tempo. E também pode contar com Yoshiyuki Sadamoto, de Evangelho, para fazer o design dos personagens. Um baita timaço. O filme, aliás, teve o seu debut primeiramente na Europa, em Paris, sendo mais específico. Enfim, é uma produção de grande calibre. E nada disso é gratuito, pois Crianças Lobo trata maravilhosamente bem sobre a questão das diferenças. Fala sobre uma mulher chamada Hannah que
após perder o marido, tem 2 crianças para criar, só que ambas são meio lobos, meio humanos, sendo assim fica impossível o convívio entre eles e as pessoas da cidade. Hannah então se isola no interior para tentar proteger os filhos, mas ao passar do tempo ela percebe que os vizinhos têm se aproximado dela para tentar ajudar a cuidar lá dos bebês. Ela então entende que era impossível isolar os garotos do mundo. É uma história aparentemente simples e cotidiana, mas que com o caminhar da trama e depois de alguns desdobramentos, a gente vai compreendendo a verdadeira intenção ali do autor, a delicadeza e o carinho presente no texto. O clímax então é emocionante a ponto de fazer o público se debulhar em lágrimas. Vale muito a pena conferir. Dando a velha roubadinha de sempre, vamos falar sobre 2 petardos bem parecidos, que ocupam juntos a 5ª colocação. O mangá e depois um longa animado Genpers Descalços, de Kenji Nakazawa, foi um dos principais títulos a tocar na ferida da Segunda Guerra Mundial e o que ela causou no Japão após os eventos de Hiroshima e Nagasaki. É um filme de animação muito simplória se comparado aos demais da lista, mas que como poucos critica sem nenhum medo o governo japonês e aponta para seus comandantes como também responsáveis pelas bombas americanas dizimarem milhares de pessoas. Uma obra que fala do todo e mostra o sofrimento de várias famílias e de um país que ainda hoje tem uma ferida aberta e que talvez jamais irá cicatrizar. Genpers Descalços é um filme doloroso, mas fundamental para entender o contexto histórico pela visão nipônica. E não se pode falar de Gen sem mencionar o ainda mais tocante e devastador Túmulo dos Vagalumes, do saudoso Isao Takahata, que aborda o mesmo tema de maneira mais íntima e pessoal. A história dos irmãos Seita e Setsuko jamais vai ser esquecida. Se você viu o Túmulo dos Vagalumes, eu tenho certeza que você ficou triste por vários dias, assim, lamentando, mas também orgulhoso pela qualidade da obra, né? Falando nisso, recentemente tivemos a notícia do falecimento do próprio cineasta, animador, roteirista e produtor Isao Takahata, um artista multifacetado que teve como sua obra de despedida o esplêndido Conto da Princesa Kaguya. Um filme que possui uma delicadeza ímpar, não apenas por sua história a tratar de uma protagonista doce, tendo que lidar com algumas convenções sociais orientais da época, mas por sua estética ser uma das mais bonitas já vistas no estúdio Ghibli. E conhecendo um pouco que seja dessa empresa, você já devem saber o quão impressionante é essa produção. Os cenários inteiros parecem ser pintados em aquarela, enquanto os personagens têm traços que parecem ter sido feitos com giz de cera. Ambos os estilos casam perfeitamente e formam um deleite para os olhos. Junte isso a um conto muito tocante, tem em mãos uma obra de arte, cara. Não é de hoje que Makoto Shinkai é um dos maiores nomes da animação japonesa. O cineasta já fez longas que inclusive já podem ser chamados de obras-primas. O caso de 5 cm por segundo e O Jardim das Palavras. Mas foi com Your Name, Kimi no Nawa no original, que Shinkai ficou conhecido no mundo inteiro e alcançou um feito que para muitos era tido como impossível: ultrapassar a bilheteria do oscarizado A Viagem de Chihiro e alcançar o posto de maior bilheteria da história de uma animação japonesa. E não é para menos. Your Name é uma preciosidade difícil de achar por aí. É um filme que flerta com diversos gêneros como romance, fantasia, comédia e até mesmo musical. Sim, há no meio do longa algumas passagens cantadas. E antes que você fique com medo disso, saiba que elas acontecem de maneira muito orgânica. E como não poderia deixar de ser nas obras de Makoto Shinkai, o filme possui momentos encantadores como também andamentos bem tristes, sem jamais se entregar ao melodrama. O diretor sempre ficou marcado por explanar bem os cenários que conta suas histórias, e nessa produção então, tal característica é ainda mais aparente, pois as cidades em questão nada mais são que personagens ali da trama. Your Name fala muito sobre compaixão e visão de mundo, de como encarar a vida de várias maneiras, e isso é representado tanto metaforicamente quanto literalmente, né? E nesse caso o artifício do sobrenatural funciona bem e casa com a linguagem. Katsuhiro Otomo criou o mangá Akira com mais de 2.000 páginas ainda em 1982, sendo um sucesso colossal e influenciando diversos outros realizadores. Em 88 ele mesmo concebeu e dirigiu um longa-metragem de mesmo nome, que foi ainda mais aclamado por deixar um pouco de lado o misticismo em volta das histórias, visto no próprio quadrinho, e apostar num viés mais político e filosófico no audiovisual. É uma ficção científica de primeira linha, passado numa New Tokyo cyberpunk e no maior estilo Blade Runner, onde a atmosfera é recheada de elementos de terror e a paranoia da guerra no Oriente é latente. O lugar é comandado por magnatas corruptos e não é difícil a gente ver pessoas na cidade protestando, né, cobrando seus direitos. A obra também fala sobre vingança, sobre amizade, compaixão, e mesmo com 30 anos de lançada, continua intacta e parece ter sido feito nos dias de hoje, não só pelo contexto social, mas pela qualidade da animação, que era muito à frente do seu tempo.
Fazer uma lista com 10 longas animados japoneses sem citar pelo menos uns 3 da entidade Hayao Miyazaki é um trabalho árduo para não dizer impossível. Como deixar de fora Meu Vizinho Totoro, Princesa Mononoke e Ponyo? Filmes que encantaram a todos. Mas seguindo a regra da lista, um deles precisava representar os demais. E mesmo que eu ou você não considere A Viagem de Chihiro o melhor Miyazaki já feito, foi a partir desse filme que a cultura pop e os cinéfilos de todas as partes do mundo abraçaram o trabalho do cineasta e foram atrás de suas demais obras. Spirited Away, como foi chamado nos Estados Unidos e distribuído pela própria Disney, ganhou o Oscar de melhor animação e o Urso de Ouro em Berlim. É basicamente um conto de fadas moderno, com muita liberdade histórica e capaz de fazer o público viajar com sua imaginação, por um mundo mágico, curioso e ao mesmo tempo sombrio. É recomendado para todas as idades. Não tem a violência gráfica vista em Princesa Mononoke, ainda que em muitos momentos os personagens se vejam em situações surreais. A protagonista Chihiro é uma garota que passa por um processo de transformação e descoberta, vivendo uma verdadeira odisseia e se tornando uma figura valente que faz de tudo para salvar os seus pais e enfrentar as demais adversidades ali que aparecem. Uma personagem feminina muito forte. Junte isso ao ápice que se tinha na época no quesito de animação clássica ou não 3D. É chovendo uma olhada falando na movimentação dos moldes, mas dessa vez a coisa foi tão bem realizada que muitos duvidaram que o Miyazaki teria usado rotoscopia nos personagens. A Viagem de Chihiro é uma obra-prima que possui merecidamente toda a repercussão que causou e a fama enorme que tem. Novamente eu lembro que foi um martírio selecionar apenas 10 títulos e tirar outros que foram para mim tão importantes ou mais que esses citados. Mas eu acho que esses representam bem as animações orientais que abriram as portas para o ocidente e mais a fundo, nas demais obras dos gênios mencionados aqui. E resta então aquela pergunta clássica. Quais foram os grandes animes, os longas animados orientais ali que você já viu e que te marcaram para sempre? Acha que algum precisava ser mencionado e eu esqueci? Ou um dos listados nem mereciam estar aí? Comenta, fica à vontade. E se curtiu o vídeo, compartilha com os amigos que também são fãs de animes. E se por acaso ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, é de graça, ajuda pra caramba e dá energia pra gente continuar com o trabalho. Pode até não parecer, mas vídeos assim exigem um tempo enorme e dão um trampo desgraçado, cara. Então dá aquela moral aí. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!